Oi gente, e aí? Meu nome é Ana Laura, moro na Rússia há 6 anos e sou imigrante desde os meus 15 anos de idade. E hoje nesse vídeo eu quero tratar com vocês sobre um tema muito importante, principalmente para quem tem interesse em vir para a Rússia, tem interesse em estudar aqui, morar, que é a xenofobia na Rússia. Se existe xenofobia, se existe, com quem que ela acontece, como que ela acontece, por que ela acontece. Eu já acabei dando a dica de que realmente tem xenofobia na Rússia, mas fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai ter muita informação que você não vai ver em outros lugares, só vai encontrar aqui no canal da Estranha. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, já vai deixando seu like que eu tenho certeza que você vai gostar e bora lá! Bom, como eu já acabei dando uma dica aqui no começo do vídeo, sim, existe xenofobia na Rússia e ela vem aumentando desde que começou o conflito com a Ucrânia e eu vou explicar para vocês o porquê disso tudo. Mas, antes disso, eu quero explicar algumas coisas que têm acontecido aqui na Rússia que tem, vamos dizer, aumentado a xenofobia de forma até institucional, de certa forma. Porque agora na Rússia as regras para você tanto tirar residência como cidadania na Rússia ficaram mais rígidas, e principalmente para imigrantes que vêm de países que foram ex-repúblicas soviéticas. Tajiquistão, Uzbequistão são assim os principais, e o Turcomenistão também, que você tem uma grande quantidade de imigrantes desses países na Rússia. Eles compõem uma parte muito significativa da força de trabalho aqui na Rússia, e como vocês devem imaginar, ocupando os cargos mais baixos. Então, sei lá, lavar prato, taxista, você vai para Moscou, todo taxista não é russo, é incrível. Todos eles são de países da ex-União Soviética. Foi sancionada em julho uma lei aqui na Rússia. Os imigrantes que descumprirem alguma lei na Rússia serão já impossibilitados de se casar na Rússia, de se locomover de uma cidade para outra. Eles acabam não conseguindo se registrar no apartamento onde eles vivem. Se você não tem registração, você leva uma multa. E ainda uma... como fala? Administrativo. Eu esqueci como que fala. Multa administrativa? Que você infringiu a lei administrativamente. E com isso a pessoa pode ter dificuldade para conseguir residência e a cidadania russa, que é o que muitos almejam para conseguir viver e trabalhar na Rússia sem ter que se preocupar com visto. Mas aí vocês devem se perguntar o porquê disso agora. Por que com o conflito na Ucrânia, que vamos dizer são contra os ucranianos, por que a xenofobia não ocorre com ucranianos? Por que ocorre com as pessoas desses países? Bom, primeiramente, são países de maioria muçulmana e a Rússia é um país de maioria cristã ortodoxa e também tem uma quantidade muito grande, principalmente nas gerações mais jovens, de ateus, pessoas declaradamente ateus, coisa que para nós brasileiros é bem estranho, que ateus quase nem aparecem nas pesquisas. Então, para vocês terem ideia, dizem um dado aproximado de que dos 10 milhões de habitantes de Moscou, 2 milhões são muçulmanos. Então, vocês devem imaginar como acaba tendo conflitos culturais entre os muçulmanos imigrantes. E também não só, em Moscou não são só os imigrantes, esses muçulmanos, mas também vindos da Chechênia, do Daguestão, de partes muçulmanas da Rússia. Que também existe um certo racismo com eles aqui dentro da Rússia, mas isso é um para outro vídeo, a gente tá falando de xenofobia sobre imigrantes. E bom, tem esse choque cultural por causa da religião, por causa dos costumes. Nos países deles as mulheres não andam com shorts curto, com regata branca sem sutiã, como as russas fazem. Então isso acaba gerando conflitos, sabe? Então é bem comum, eu cheguei até a comentar aqui em alguns vídeos no canal, que os russos não mexem com as mulheres na rua. Quem mexe com as mulheres na rua são os imigrantes desses países muçulmanos. É incrível. Eu nunca tive problema de um russo mexer comigo na rua. Agora, sempre que isso aconteceu, era com pessoas do Turcomenistão, do Uzbequistão, Tajiquistão, porque primeiro que eles não estão acostumados a ver mulheres com roupas curtas, chamativas, que no país deles isso não é muito comum, e também a questão cultural de que muitos acham que por elas não serem muçulmanas, elas não merecem respeito. Isso acontece bastante, então há um conflito cultural muito grande entre os russos e as pessoas que vêm desses países. E também a questão que eles não falam muito bem russo, o que é meio estranho, porque são pessoas que muito provavelmente na família se falava russo, de certa forma. Ou deveria, os pais deles, os avós, com certeza sabem falar russo. Mas, por exemplo, as pessoas da minha geração, até uns 30, 35 anos, eles falam muito mal russo. Tipo, muito mal mesmo. Eu conheço brasileiros que falam
bem pior do que eu, que falam melhor do que esses caras do Tajiquistão, do Uzbequistão, do Turkmenistão. Eles realmente falam muito mal, o sotaque é muito forte, muitas vezes é difícil de entender, e isso acaba deixando a comunicação com os russos ainda mais complicada. Então você tem a questão cultural, agora tem a questão da barreira linguística. Então, é claro que essas pessoas vivem, em grande parte, em comunidades onde elas só falam o idioma nativo delas e só se comunicam com essas pessoas e tentam manter amizade e círculo social só com pessoas do mesmo país, o que faz com que não tenha uma assimilação muito boa, logo você tem esses problemas muito mais intensificados. Mas isso já acontecia, isso já existia, essa questão já existia aqui na Rússia antes da guerra na Ucrânia. A questão é que quando começou o conflito com a Ucrânia, você teve uma chegada ainda maior de imigrantes, porque com muitos russos indo para frente de batalha, começou a sobrar vaga de trabalho. Por isso que vocês podem já ter recebido notícias aí de que a Rússia tá com desemprego mínimo, tá com desemprego assim maravilhoso dos sonhos, e muito se deve ao fato de que você realmente teve uma saída de muita gente do mercado de trabalho para ir para o front. Em muitos casos, os imigrantes são as pessoas que cobriram esses homens que foram para o front. Logo, você teve um aumento desses imigrantes. E para piorar ainda mais, talvez vocês se lembrem, eu comentei aqui no canal, quando teve um ataque, terror, não posso falar porque não é o YouTube, no Krokusich Hall, em Moscou, o ISIS assumiu a autoria, mas que foi realmente feito, as pessoas que entraram no lugar, que atiraram, colocaram fogo, eram pessoas desses países. E teve até uma questão assim muito séria, que eles torturaram os caras, para os caras falarem que foram eles os culpados. É bem obscuro tudo isso. Mas de fato ocorreu um ataque terror aqui na Rússia. Isso não acontecia, se não me engano, desde 2017, que foi um ataque no metrô de São Petersburgo, que também fez muito barulho. E depois que aconteceu esse ataque no Krokusich Hall, eu percebi, e não só eu, né, toda a mídia russa percebeu que a Rússia começou a olhar para os imigrantes, para esses imigrantes, de uma forma mais, opa, peraí, talvez essas pessoas podem ser perigosas para a Rússia. E começou a agir, começou a dificultar a que eles consigam documentos aqui na Rússia e a qualquer deslize na lei já mandar eles embora. Mas aí você pode se perguntar se a xenofobia na Rússia ocorre só com os imigrantes da Ásia Central. E eu posso dizer que depende. De uma forma geral, a maior parte da xenofobia na Rússia é voltada para as pessoas desses países. Pessoas de outros países mais distantes, como da África, da América do Sul, até de outras partes da Europa, então são super bem vistos. Outras partes da China, da Índia, Indonésia, etc. As pessoas desses países estão em menos quantidade aqui na Rússia, logo não dá para dizer que existe realmente uma cultura xenofóbica contra essas pessoas. Podem acontecer, é claro, situações de um russo específico não gostar de negros, ser racista, mas eu não diria que a gente poderia dizer que todos os russos são racistas de alguma forma. Então, o que eu posso dizer para brasileiros que são negros e têm vontade de vir para a Rússia, dentre os países europeus, a Rússia talvez seja um dos menos complicados para pessoas com pele negra. Vou ser sincera com vocês, porque o máximo que pode acontecer aqui na Rússia é as pessoas olharem muito para você, porque eu vejo isso porque tem estudantes africanos aqui em Kursk, e eu vejo que quando eles passam na Rússia, os russos olham. Mas não é um olhar de desprezo, Claro que pode ter russo que olha com desprezo, com nojo, sei lá. Mas, no geral, é um olhar tipo de curioso. Nossa, o que o africano tá fazendo aqui? Porque é óbvio que essa pessoa não é russa, assim. Uma probabilidade muito pequena dessa pessoa ter cidadania russa, dessa pessoa ter sangue russo de alguma forma. Muito provavelmente ela é africana ou da América Latina. Então, quando eles veem, isso chama atenção. Porque a maioria das pessoas são brancas, aí você vê um preto e você fala, nossa, uma pessoa preta, que louco, nunca tinha visto. A minha sogra nunca tinha visto pessoas pretas. As primeiras pessoas pretas que ela viu foram estudantes africanos aqui, na cidade de Kursk. Ela nunca tinha visto. Então, para eles é algo mais, vamos dizer, interessante
curioso e não necessariamente negativo. Existem algumas pessoas, principalmente caras, ligados a uma direita nacionalista, aquela coisa de Rússia para os russos. Sim, isso existe. É bem pequeno esse número de pessoas, mas existe uma parte bem nacionalista na Rússia. A Rússia, durante os anos 90 e 2000, teve um problema bem sério com skinheads, que o governo russo conseguiu, faz bastante tempo, reduzir bastante, mas eles ainda existem. E vira e mexe aparece um vídeo de algum ex-skinhead falando, sei lá, com uma menina negra no autobus, eu ia falar, meu Deus, no ônibus, tipo, volta pra sua casa, o que você tá fazendo aqui? Tem vídeos que viralizaram sobre isso, mas sei lá, é um por ano que viraliza no máximo. Não é uma coisa assim, nossa, constante. Eu acho que, como eu conversei com brasileiros negros que vieram aqui pra Rússia, eles me relataram que eles sofreram mais racismo no Brasil do que na Rússia. Claro que eu posso ter conversado com as pessoas erradas, não sei. Mas eram pessoas pretas. E eu acho que o relato delas é muito importante, sabe? Se elas chegaram a falar que, nossa, no Brasil o racismo era mais evidente do que aqui na Rússia, eu acho que não há um problema para brasileiros com a pele mais escura, com o cabelo enrolado, sei lá, traços mais africanos, terem medo de vir para a Rússia por achar que vai sofrer algum tipo de preconceito. Geralmente, o preconceito russo está direcionado para os imigrantes da América Central. Então, vamos dizer que nós brasileiros estamos protegidos disso. E quanto aos brasileiros brancos, eu não preciso nem falar, tipo, a gente passa batido aqui na Rússia, sabe? É muito comum que os russos só percebam que a gente é estrangeira quando a gente mostra o passaporte ou quando a gente começa a falar com sotaque. Fora isso, eu posso dizer que demora para as pessoas perceberem que eu sou brasileira. No caso, que eu sou estrangeira. Aí elas perguntam de onde eu sou, esperando que eu vou falar que eu sou, sei lá, de alguma parte da Rússia que não fala muito bem russo. E aí eu falo, não, eu sou do Brasil. As pessoas ficam, como assim? Você veio do Brasil? O que você tá fazendo aqui? E não é uma coisa negativa, é uma coisa sempre muito positiva. Então, eu queria trazer esse vídeo aqui pra vocês, pra contar um pouco como tá sendo as mudanças aqui na sociedade russa em relação aos imigrantes e também pra sanar algumas dúvidas e receios que algumas pessoas comentam, tipo, olha, eu sou negro, você acha que vai ter algum problema aí pra Rússia? Não. Acho até que você vai fazer muito sucesso com os russos, porque as russas, eles gostam de gente diferente, eles estão acostumados com todo mundo branquinho igual o Anton, então aparece uma pessoa com cabelo escuro, com olho escuro, com a pele escura, eles ficam, nossa, que pessoa bonita, Então, geralmente tem muita sorte em encontrar russas e russos apaixonados, né? Mas me digam aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e de todo esse tema da xenofobia aqui na Rússia. Vou estar lendo e respondendo vocês. Se inscrevam no canal para não perder mais vídeos sobre a vida no exterior, a vida aqui na Rússia. E, é claro, me sigam em outras redes sociais, como Instagram e Telegram, onde eu posto tudo do meu dia a dia aqui na Rússia. E é isso. Paca, paca.